pede a Deus a orientação para que as coisas saiam conforme o que Deus quer. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Aleluia. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículos de número 8 e 9. Aleluia. Amém? E assim nos diz a palavra do Senhor: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mando eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pague, nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A igreja pode se sentar, dando glória a Deus. Não poderia ser diferente. Nós temos que ser sensíveis àquilo que Deus quer falar conosco. Meus irmãos, Josué foi um homem que foi escolhido por Deus para suceder Moisés quando Moisés faleceu. Nós sabemos aí que Moisés foi o responsável de conduzir o povo do Egito para a terra prometida. Mas o tempo passou, Moisés obedeceu, Deus o recolheu e colocou Josué como o condutor daquele povo. E nós sabemos que você lidar com o povo é difícil. São centenas de milhares de pessoas que pensam de uma forma diferente, pensam de um jeito diferente, cada um tem uma atitude diferente, cada um vê as coisas de um modo diferente. Então, para que todas as coisas saíssem de acordo com o que Deus quer, o que Deus queria, Deus começou a orientar Moisés em alguns mandamentos. Nós sabemos que existem os 10 mandamentos, mas durante a trajetória daquele povo, Deus foi vendo a necessidade de instruir aquele povo para que as coisas saíssem como Deus queria, não da forma que Moisés queria, porque as coisas não são da forma que o homem quer, as coisas são da forma que Deus quer. Amém? Nós vimos aqui que Josué, quando ele foi para aceitar, para poder ele tomar posse daquilo que Deus tinha para com ele, ele ficou temeroso. Porque uma coisa é você estar perto de quem está fazendo algo grande, outra coisa é você ter que assumir aquilo que te impõe para que tu faça. São situações diferentes. Você pode até saber fazer algo, mas você vai ficar com medo. Você é um ajudante de mecânico, aí você trabalha com mecânico. Você está ali vendo todo dia fazendo aquelas coisas ali. Apertar um parafuso aqui, soltar uma polca ali, regular o freio, regular a embreagem, fazer uma coisa, trocar o óleo. Mas quando alguém manda você fazer aquilo, você vai ficar com medo, porque é o que você está fazendo. E assim foi com Josué. Josué, aonde Moisés ia, Josué estava do lado. Moisés, quando subiu para poder pegar a tábua dos 10 mandamentos, aquele monte por 40 dias em cima, Josué ficou na metade esperando Moisés descer. Deus poderia ter chamado Arão, o irmão dele, ou outra pessoa, ou um chefe de tribo, para poder substituir Moisés. Mas Deus conhecia o coração de Josué. Aleluia. Nós vimos aqui que o próprio Deus promete a Josué dar a ele tudo o que ele havia prometido para Moisés. Aleluia. Mas Deus pede a ele que não te aparte a boca do livro. Aquele livro qual era que instruía as coisas daquela época. Aleluia. Ali existiam mandamentos a serem cumpridos. E como todo bom líder, ele tinha que saber tudo que ali estava escrito, para que na hora que precisasse
ele pudesse saber que forma usar. Deus ainda fala mais: não te espantes, não te assombres, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou o teu Deus. Nos dias de hoje, meus irmãos, não é diferente. Hoje, o nosso livro de meditação é a Bíblia. É ela que vai nos conduzir para o caminho correto. Tudo que nós precisarmos, aleluia, para a nossa vida, seja nós pessoas, seja pessoas lá fora, amigos, parentes, vizinhos, como tratar os irmãos, as irmãs, como conviver em sociedade, como administrar uma coisa, tudo está aqui dentro da Bíblia. Ela é a nossa lei, ela é o nosso guia. Muitas pessoas, agora vai começar a apertar o carro. Muitas pessoas têm o hábito de só pegar nessa palavra quando vem para a igreja. Saiu da igreja, ou nem tira da bolsa, ou joga em cima do estante. Esse aqui é o nosso alimento espiritual. Se nós não tivermos o conhecimento, como nós vamos enfrentar as batalhas que estão aí fora e a que estão por vir? Nós não temos que pegar na Bíblia só quando o nosso pastor está perto, ou quando tem alguém influente perto. Nós temos que nos saciar com ela diariamente. Todos nós precisamos tomar um café da manhã, almoçar, um café da tarde, jantar. Isso aí é para alimentar a carne. Mas o que alimenta o nosso espírito é a palavra de Deus. E a palavra de Deus encontra-se na nossa Bíblia. Daqui não muda, não tira nada, é do jeito que está. O nosso alimento está pronto. Cabe a nós nos alimentarmos daquilo que Deus chama para nós. Se nós não procurarmos o nosso alimento aqui, que está em nossas mãos, o que será de nós? Meus irmãos, a guerra espiritual é muito grande. E eu digo para os irmãos que o diabo, ele sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Jesus quebrou ele no deserto com palavras bíblicas, conhecimento. Como que você vai enfrentar o bicho aí fora se você não está preparado? Aleluia. Como nós vamos pregar o Evangelho? Como nós vamos falar para as pessoas lá fora que Deus cura, muda, transforma, capacita? Existem crentes, pessoas que saíram da igreja que têm conhecimento bíblico e que você vai pregar o Evangelho para elas e elas vão debater com você. Se você não estiver preparado, você vai perder. Nós temos que ter bom ânimo. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que procurar alimentar-nos mais e mais com a palavra do Senhor. Aleluia. Glória. Tiago 1,22 nos diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se vós com falsos discursos. Não basta só a gente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 10, 20, 30, 50 vezes, se a gente também não obedecer e não fazer o que está escrito aqui. É como se fosse um alimento azedo. A gente vai ficar só jogando para o lado. Para que a gente possa se alimentar verdadeiramente, nós temos que ler e praticar. Nós temos que ler tudo que está aqui e fazermos como está nos dizendo na palavra do Senhor. Aleluia.
lê e não pratica, engana-se a si mesmo. Aleluia. É difícil, mas não é impossível. Bota só um pouquinho mais de boa vontade nossa, a gente procurar mais se alimentar da palavra. Aleluia. Isaías 40, versículo 8 nos diz: cega-se as ervas e caem as flores, mas as palavras do nosso Deus subsistem eternamente. Aqui dentro tem várias promessas de Deus para a gente. Várias promessas. E todas elas vão se cumprir. Todas elas estão se cumprindo. Porque o nosso Deus não é Deus de mentira. Ele não é de se arrepender do que ele promete. Nós temos a promessa de Jesus Cristo de vir buscar-nos para morarmos com Ele. Hoje as pessoas querem deturpar a palavra, querem pregar a palavra para acalentar alguns corações. Hoje, quando o pregador dá uma apertadazinha, está batendo na igreja, está batendo no irmão. Irmão, quando fala de Bíblia, que pega no meu caso, eu dou graças a Deus, porque a hora de se consertar é agora. A hora de poder procurar melhorar é agora. Depois que fechar os olhos, não adianta não. Então, quando tem um pregador que fala realmente que precisa ser feito, eu dou graças a Deus, porque eu vou olhar para mim e ver onde tem que ser consertado. A gente não tem que pregar para avançar ninguém, não. Porque o céu ele é uma força. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória a Deus. O único que dá moleza é o inimigo dessas almas lá fora, que te oferece tudo para você poder sair daqui. Se fosse fácil chegar no céu, não fazia sentido a gente estar aqui. Nós temos que ser provados para ser aprovados. Precisamos passar por algumas provas, sim, para ver até onde vai a sua fé. Porque tem pessoas, como aquele povo do Egito lá, quando apertou um pouquinho, começou a murmurar, reclamar, resmungar. Eles tinham comida, tinham bebida, tinham dormida. Mas apertou um pouquinho e depois foi reclamar de Deus. E assim hoje também. Às vezes a gente passa por um problema simples até, mas acha que está doendo. A gente vê por aí pessoas que às vezes não tem braço, não tem perna, não tem o que comer, e estão dando glória a Deus. E às vezes a gente tem onde deitar a nossa cabeça e descansar, e a gente está reclamando da vida. Aleluia. Lucas 11, 28. Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Aleluia. Não adianta o pregador falar, o pastor falar, os obreiros falarem, pregarem, e aí entra no ouvido, sai no outro. A palavra tem que ser ouvida para que ela possa descer para o coração, para que a palavra possa morar e estar dentro do coração de cada um de vocês, dentro do meu coração. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Salmo 33, verso 4. A palavra do Senhor, ela é reta, e todas as suas obras são fiéis. Você não vai ver Deus te prometer uma coisa e fazer outra. Essa é a palavra, ela é reta, ela é uma só, é sim, sim, não, não. Não tem meio termo com Deus. Ou você está ou você não está. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos diz assim. Aleluia. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
É essa palavra que foi deixada por nós, deixada para nós, que ela vai fazer as correções necessárias, é ela que vai nos instruir, ela que vai nos botar no caminho correto. Não sou eu falando, meu pastor falando, meu irmão falando, não, é a palavra do Senhor, que ao ser, ao entrar pelos seus ouvidos, que vão entrar no seu coração, é que vai fazer o que tem que ser feito. É o Espírito Santo de Deus tocando em você através da palavra que vai fazer o que tem que ser feito. Não adianta eu pregar bonito, eu entrar no manto, no reteté aqui, falar um monte de profecia para os irmãos, que você vai ganhar isso, que você vai ganhar aquilo, falar que você vai passar para isso, que você vai ganhar. Se o Espírito Santo de Deus não colocar a palavra dentro de você, não vai ser as profecias faladas que vão trazer você para a igreja, não. Não vai ser as profecias faladas que vão fazer você acreditar em Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele foi entregue naquele madeiro por mim, por você, pelos nossos pecados, e deixou a promessa de vir nos buscar. Mas para que nós possamos chegar até lá e viver o sobrenatural de Deus, nós temos que passar por um processo, temos que passar por essa terra, temos que adquirir conhecimento carnal e espiritual. O carnal, para que a gente possa arrumar um serviço, arrumar um emprego, para que a gente possa sustentar nossa família, a gente possa comprar uma roupa, um carro, isso também é bom. Mas o espiritual, o alimento vem através da palavra do Senhor. O alimento espiritual é a nossa Bíblia. Tudo que você quiser encontrar, você vai achar dentro dela. Nós estávamos conversando hoje aí, e a gente estava falando o que tem de crente reclamando na internet de tudo. Às vezes é mais fácil maratonar uma Netflix dentro de um seriado do que a Bíblia. A Bíblia perde os para dar uma vida para estudar a palavra. Às vezes bota no YouTube lá, vê um monte de coisa, mas não tem 10 minutos para poder ler um versículo da Bíblia. E aí vai se enfraquecendo, vai se distanciando, porque está fraco espiritualmente. A palavra está aí, a palavra está posta. Mas cadê aquele que quer se frutificar, a se alimentar? Aleluia, aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versos 2, 3 e 4. Prestem bem atenção, meus irmãos. Que pregues a palavra ínteres a tempo e fora do tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas terão comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltando às fábulas. Tem pessoas por aí usando a Bíblia para poder colocar coisas na cabeça dos outros. As pessoas pegam versículos isolados da Bíblia e fazem dali uma pregação para satisfazer o ego daquela pessoa. Oh, glória. A verdadeira palavra de Deus ainda existe. Existem pessoas que ainda não pregam o evangelho correto, o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação. As pessoas falam, Deus é amor, estamos vivendo no tempo da graça, tudo pode. Deus é justiça. Muitas pessoas hoje estão largando a verdadeira palavra para ouvir aquilo que melhor lhe convém.
Pessoas deixam de procurar uma profecia bíblica dentro da Bíblia para ouvir, aleluia, o profeta. Todo mundo procura cultos onde o cara vai falar identidade, CPF, PIS, que vai ganhar carro, casa, moto. E não tem outra melhor. Essa não falha. A voz do homem lá pode falhar. Essa aqui não falha. Essa é verdadeira, essa é única. Foi deixada e inspirada para nós. Foi deixada para poder nos guiar rumo aos céus. Aleluia. Pessoas querem cortar o caminho. Não querem passar pelo processo, pelo propósito. Pessoas hoje estão falando, estão entrando nas igrejas, se batizando, estão falando com glória. A Bíblia diz que quem crê e for batizado está salvo. Então eu creio em Deus. Eu sou batizado, eu estou salvo. Não está não. Quem crê em Deus quer estar na presença de Deus. Quem crê em Deus quer fazer as obras de Deus. Quem crê em Deus quer falar do amor, da glória e da graça de Deus. Quem crê em Deus quer pregar o evangelho, agora quer ganhar um para cá. Aleluia. Vocês que tentam se enganar dizendo que estão salvos porque batizaram, aleluia, não, estão enganados. Quem crê no Pai quer estar perto dele. Quem crê no Pai quer se alimentar daquilo que ele deixou para nós, que é a nossa palavra. Quem crê no Pai quer buscar, quer se fortalecer, quer usar as armaduras, Efésios 6, 10 em diante. Se nós não estivermos preparados com jejum, com oração, com consagração, com comunhão, se nós estivermos preparados com a palavra, nós não somos nada. Somos apenas mais um corpo andando por aí. Mas quando você ora, você jejua, você se consagra, quando você se alimenta da palavra do Senhor, o teu olhar é diferente. As pessoas te veem diferente, as pessoas te conhecem diferente. É essa palavra, aleluia, que nós precisamos nos alimentar diariamente, assim como nós fazemos com o nosso pão de cada dia, com o nosso arroz, com o nosso feijão. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-o ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Se você está alimentado, bem alimentado pela palavra, pode vir o vento que for e não vai te derrubar. Se você está bem alimentado no jejum, oração e consagração, pode vir a treva que for, ele não vai te derrubar. Aleluia. Oh, glória. Mateus 24, 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Aleluia. Tudo que está escrito nesse livro, que outros hoje falam que está arcaico e está velho, tudo isso aqui vai acontecer, já está acontecendo. Daqui não se tira, não se coloca uma vírgula, porque foi tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus para nós. Aleluia. Oh, glória. João 8, 31, 32 nos diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que creram nele: se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E a verdade é a palavra do Senhor. Quanto mais você lê,
Quanto mais você procura entendimento, mais você começa a saber o que é o certo e o que é errado, e você passa a ser mais liberto. Aleluia. Você se fortalece mais, você se brinda mais. Oh, glória. Não existe alimento melhor do que a palavra do Senhor. Aquilo que Ele deixou, não para a nossa carne, mas para o nosso espírito. Porque a nossa carne vai botar para o pó, mas o nosso espírito vai botar para